World News Jovem Pan. Olá, seja muito bem-vindo ao World News. Nesse programa de estreia, vamos fazer uma visita à nossa vizinha Argentina, um país de cultura riquíssima, belas paisagens, mas com uma história política e econômica muito conturbada. Quem vai nos acompanhar nessa viagem é o economista Roberto Luiz Troster, que vai comentar os aspectos econômicos, políticos e históricos da Argentina. Professor, seja muito bem-vindo ao World News. Muito obrigado por sua participação. Muito obrigado pelo convite, é um prazer. São duas coisas que eu gosto muito, da Argentina e do Brasil. Você consegue amar as duas coisas ao mesmo tempo. Sendo argentino, torcendo pela Argentina no futebol, eu fui o primeiro professor brasileiro em Angola. Os angolanos estavam em guerra civil e eles não entendiam como que o brasileiro era argentino. Fui chefe da delegação brasileira no Sul-Americano de rugby, no Sul-Americano, casado com uma brasileira, e eu acho que são duas coisas que se complementam muito, né? Argentina e Brasil, acho que os brasileiros chamam carinhosamente os argentinos los hermanos, né? E somos irmãos. Mas eu convido você que nos acompanha a fazer uma viagem pela Argentina. Vamos conhecer um pouco da história e da cultura do país. Belezas naturais majestosas. Um território de 2.780.000 quilômetros quadrados, o equivalente a 11 vezes a área do estado de São Paulo. São 45.800.000 argentinos. Para manter a mesma referência, é uma população equiparável à do estado de São Paulo. Argentina e Brasil têm um passado em comum pela colonização ibérica. A antiga colônia espanhola é com frequência a maior parceira comercial do Brasil, tanto em exportações quanto em importações. Há 30 anos era assinado o Tratado de Assunção no Paraguai. O documento é a certidão de nascimento do Mercosul. A união aduaneira e a livre circulação de bens e pessoas reduziu drasticamente as tensões entre Argentina e Brasil, embora não tenha colocado um ponto final nas disputas. É do jogo. Por falar em jogo, a rivalidade também está presente no futebol. Paixão nos dois países. Adversários de respeito. Os clássicos entre La Celeste e a Seleção Canarinho são partidas em que a vitória vale mais do que fosse conquistada sobre outras seleções nacionais. Buenos Aires é a capital com feições europeias. Caminhar pela Recoleta é sentir-se em Paris. Bons Aires recebem os turistas no Palermo, Caminito, Gade Florida, ou na Avenida 9 de Julho, uma das maiores e mais largas do mundo. Isso é apenas um pouquinho da Argentina, da tradição dos assados, das empanadas, da doçura de um alfajor, de dar água na boca. No cinema argentino, o talento de um ator que arranca suspiros do público feminino. Na música, poesia e melodias que tocam a alma. E uma voz que mareja os olhos. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto. E como não podia faltar, emoção também é a matéria-prima de um ritmo que começou vulgar, mal visto, mas que virou sinônimo de paixões arrebatadoras, sofisticação e um símbolo de uma nação. Ouro na Cabeça, composição do imortal Carlos Gardel e letra de Alfredo Lepera. Bateu agora aquele orgulho, hein, professor? Bateu orgulho, mas devia bater orgulho em você. O Alberto Lepera é paulistano da Lapa. Ninguém sabe, por uma cabeça, mi Buenos Aires querido, el dia que me quieras, foi Gardel e Lepera. E Lepera era paulistano, acompanhou Gardel e morreu junto com Gardel no dia 24 de julho de 35.
Mas você sabe que tem muitas coisas que os brasileiros não sabem dos argentinos. A Nossa Senhora de Aparecida de lá é Nossa Senhora de Luján. E ela foi feita aqui no interior de São Paulo e foi para a Argentina. Então, a Nossa Senhora brasileira, Argentina brasileira, e tem mais. Quando você teve invasões inglesas no começo do século, há 2 séculos atrás, os gaúchos que lutavam para defender a Argentina não sabiam como se identificar dos inimigos. E aí eles puseram uma faixa azul, branca e azul, que é a bandeira argentina, que era o manto da Virgem. O manto da Virgem de Luján é azul, branco no meio. Então, até nisso a influência do Brasil na Argentina é grande, né? Com certeza. Agora, se você também ficou com vontade de conhecer ou voltar à Argentina, tem boa notícia, porque o país foi reaberto para os vizinhos no começo deste mês, outubro. Um voo de São Paulo até Buenos Aires é muito curto, né? São apenas 2 horas e 40 minutos. Mas é em novembro que o número de turistas deve começar a tomar corpo, justamente com a liberação de voos procedentes de todo o mundo. Professor, o que a gente pode esperar desse primeiro momento de reabertura do país? Porque imagino que seja algo muito importante e positivo, justamente para uma nação que sofre com crise política e econômica, sobretudo. Bom, primeiro tem muitos argentinos querendo voltar para lá. Essa barreira, assim, muitos argentinos que não estão indo lá faz tempo, eu inclusive, estamos querendo ir lá, nem que seja para respirar um pouquinho do ar de Buenos Aires, matar saudade, encontrar os amigos. Turistas do mundo inteiro no fim do ano, sabe, lota Buenos Aires, o que é bom para a Argentina e é bom para quem vai visitar lá, né? Já que o senhor falou da visita que os brasileiros costumam fazer à Argentina, muitos já puderam viajar até Buenos Aires. Durante muito tempo, sempre foi muito vantajoso viajar para lá, porque para nós brasileiros isso acontecia porque o câmbio era muito favorável, mas essa vantagem ficou no passado, justamente porque ter a moeda desvalorizada frente ao dólar se tornou algo comum para os 2 países. Eu gostaria que o senhor analisasse para a gente, por gentileza, que situações econômicas acabam fazendo com que Brasil e Argentina estejam tão próximos. Bom, primeiro na questão é má administração monetária, quer dizer, má administração fiscal, gasto mais do que tem, quer dizer, só ficam olhando para o dia de hoje, gastos de hoje, né, dívida crescendo. No caso brasileiro, quando você teve inflação alta, eles tiveram uma saída muito interessante, que foi criar uma moeda indexada, que ainda vigora no Brasil hoje. Você faz uma aplicação no banco, é em CDI, você faz um empréstimo, boa parte dos empréstimos em CDI. Então, conforme a taxa de juros vai subindo, o valor das aplicações e das dívidas vai subindo. Na Argentina, eles usam dólar. O que acontece? Todo mundo faz as contas em dólar e paga em pesos. É incrível, você vai tomar um café na Argentina, ele fala o preço em pesos, mas você já converte automaticamente em dólar. Aqui no Brasil, a razão do dólar estar tão desvalorizado é que você passou do sistema de inflação para o sistema de uma moeda mais estável, mas não mudou o regime cambial. Então, você tem um certo problema em baixar a inflação e o dólar por conta disso. É muito mais um problema de gestão do que alguma coisa intrínseca aos 2 países, né? Professor, agora, como que um país que chegou a atingir níveis tão altos de desenvolvimento e chegou a ser considerado uma potência regional, chegou a esse ponto? A história explica? A história explica, sim. Bom, o país é feito por pessoas, por homens, mulheres, por cidadãos. Em parte, assim, cada vez que você começou a ter uma coisa que é muito ruim e que está começando a acontecer no Brasil, que eu fico deprimido, que começou o antagonismo. Quer dizer, é muito mais fácil as pessoas odiarem ou amarem alguém do que pararem e pensarem o que a gente tem que fazer. No Brasil, hoje, a gente está vivendo isso, ou você é a favor de um ou a favor de outro. Você até não pode falar. Eu, como economista, às vezes eu dou uma palavra, eu tenho que cuidado com o que eu vou falar para as pessoas não verem que é uma questão de posição, questão de ver o que está certo um, o que está certo o outro. E na Argentina isso se acirrou muito mais. Então o que você tem? Peronistas, antiperonistas, macristas, cristinistas, uma briga desnecessária. O país tem que jogar como um time, tem que jogar todo mundo junto para fazer um país melhor.
A economia está intimamente ligada à política e ao momento em que o país atravessa. Vamos acompanhar agora a primeira parte de um retrospecto que a gente preparou dos caminhos políticos trilhados pelo país no século XX. Os últimos 100 anos na história da Argentina foram muito agitados e o país sofreu nada menos do que 6 golpes de Estado durante o século passado. Nossa viagem começa a partir de agora, em 1930. Os militares derrubaram o presidente Hipólito Yrigoyen, que cumpriu o segundo mandato e tinha sido eleito em 1928. O governo militar, que assumiu de inspiração fascista, estabeleceu uma estrutura estatal repressiva e ilegal e usou sistematicamente a tortura contra os opositores. Em 1943, mais um golpe, desta vez contra o presidente Ramón Castillo, chefe do executivo do governo golpista anterior, que liderou o país no período que ficou conhecido como a Década Infame, um governo marcado por repressão e corrupção. Terminou com um chamado para as eleições democráticas que conduziram à presidência Juan Domingo Perón em 1946. Esse governo marcou o nascimento da força política que ficaria conhecida como peronismo. Perón foi reeleito, mas não concluiu o segundo mandato porque foi derrubado por mais um golpe em 1955. A ditadura da vez, autodenominada Revolução Libertadora, baniu o Partido Justicialista de Juan Domingo Perón e perseguiu os simpatizantes. 3 anos depois, foi convocada uma eleição limitada controlada pelas Forças Armadas. O pleito foi vencido por Arturo Frondizi. Frondizi foi derrubado por outro golpe em 1962. Ele tinha reabilitado o Partido Peronista. A decisão irritou os militares, que protagonizaram um levante com o objetivo de tomar o poder novamente. Mas, desta vez, quem assumiu a presidência foi um civil. Em 1963, foi eleito Arturo Illia, da União Cívica Radical do Povo, mas que viria a ser derrubado por mais um golpe em 1966. O novo levante militar deu origem a uma ditadura autodenominada Revolução Argentina, que, diferentemente dos golpes anteriores, apresentou-se como um governo permanente. Emparedada por uma insurreição popular crescente e generalizada, a ditadura organizou uma saída eleitoral, com participação do peronismo, mas sem seu maior símbolo, Juan Domingo Perón. Foi eleito o candidato peronista Héctor Cámpora e assumiu em maio de 1973. Mas ele renunciou para permitir eleições livres, vencidas pelo próprio Juan Domingo Perón, com 62% dos votos. Mas Perón morreria menos de um ano após ter sido eleito. Assumiu em 1974 a vice-presidente Maria Estela Martínez de Perón, terceira mulher de Juan Perón. Mas o mandato dela também seria interrompido por um golpe em 1976. Foi instaurada outra ditadura militar de caráter permanente, denominada Processo de Reorganização Nacional. O regime levou a cabo a chamada Guerra Suja, em que violou brutalmente os direitos humanos e o governo sequestrou, torturou e assassinou milhares de dissidentes. Foi responsável pelo desaparecimento de cerca de 30 mil opositores. Durante a última ditadura, a Argentina sofreu um processo de desindustrialização e a dívida externa contraída por mecanismos de corrupção explodiu. A derrota na Guerra das Malvinas contra o Reino Unido levou à queda da terceira junta militar. Meses mais tarde, a quarta junta convocou eleições indiretas para outubro de 1983. Raul Alfonsín, da União Cívica Radical, venceu o pleito e deu início à redemocratização. Excelente material que a nossa equipe produziu. Agora, professor, 6 golpes é muita coisa para um período tão curto da história. Isso explica um pouco a situação atual? Explica um pouco, muito bom resumo, muito bem feito. Eu acrescentaria algumas coisas. Primeiro, que o ponto bom é que o último golpe foi há 45 anos, em março de 76. Então,
esperemos que continuemos sem golpes para sempre. Tá. A segunda coisa é que você fala do peronismo, você teve muitos peronismos. Até 1952, a inspiradora do peronismo era Eva Perón, que tinha uma visão social muito forte e ela, assim, foi uma época que a Argentina tinha muito ouro e realmente foi um avanço social. Podíamos discutir se o grau estava correto, mas você teve avanços sociais importantes necessários. Eva Perón morreu em julho de 52. E aí o peronismo ficou solto, quer dizer, aí já foi um governo sem foco e perdeu parte, ou grande parte, provocou a entrada dos militares, porque era muita ineficiência no governo, quer dizer, aquele boom até 52 foi morro abaixo. Aí você teve ditaduras e democracias, mas até 74, quer dizer, ele foi embora em 56 até 74, Perón virou o ídolo. Quer dizer, por que um argentino que tinha feito tão bem, a memória era do primeiro governo, tinha dado tanto para os pobres, não podia ser de novo presidente? As pessoas esperavam ele. Ele assumiu, ou ele ganhou o governo por conta da juventude peronista. Quer dizer, quem fez todas as manifestações no começo dos anos 70, em 73, foi a juventude. Agora, ele chegou no poder, quer dizer, o Perón que foi embora era um, o Perón que voltou era outro. E em vez de se apoiar nos jovens e mudar o país, quis voltar ao peronismo pré aquela Revolução de 55. Deu no que deu. A mulher dele não estava preparada para ser presidente, mais ineficiência entraram os militares. Os militares com baixa legitimidade, sem foco, políticas econômicas desastrosas, entrou ao Fuzim. Vamos agora, imediatamente, assistir a segunda parte do retrospecto que a gente preparou sobre os caminhos políticos trilhados pelo país. O ponto de partida agora é a redemocratização. Raul Alfonsín tomou posse em 10 de dezembro de 1983. As primeiras medidas foram reformar a Suprema Corte Argentina e ordenar a instauração de processos contra integrantes das juntas militares que dirigiram o país do golpe de 1976 até o fim da Guerra das Malvinas. Criou uma comissão em prol dos desaparecidos pelas mãos do regime militar. Alfonsín ainda executou o Plano Austral, com a intenção de estabilizar a economia. Mas em 1989, eclodiu uma crise inflacionária. O presidente entregou o cargo 5 meses antes do fim do mandato ao sucessor Carlos Menem, também eleito indiretamente. O ministro da Economia, Domingo Cavallo, estabeleceu um novo sistema monetário de livre conversão de peso argentino com o dólar. A inflação caiu a índices que não se registravam desde a década de 1940. Mas houve um aumento expressivo do trabalho informal, do desemprego e da criminalidade. Menem foi reeleito em 1995. O segundo mandato foi marcado por uma recessão econômica. Fernando de la Rúa assumiu o comando do país em 1999, durante aquela que ficaria conhecida como a crise econômica argentina. De la Rúa adotou uma política de austeridade seguindo as recomendações do Fundo Monetário Internacional. A situação social se agravou rapidamente e aumentou a insatisfação popular. No segundo semestre de 2001, o FMI interrompeu o repasse de recursos financeiros à Argentina, o que piorou ainda mais a situação do país. O governo tentou controlar a crise com o estabelecimento do Corralito, uma retenção de depósitos bancários dos argentinos. A população se revoltou contra a medida. De la Rúa decretou estado de sítio. Os protestos terminaram com 39 mortos. Horas depois, Fernando de la Rúa renunciou. Dirijo a usted para apresentar minha renúncia como presidente da nação. Em 2 de janeiro de 2002, assumiu interinamente Eduardo Duhalde, eleito pelo Congresso para completar o mandato do antecessor. O novo presidente desvalorizou a moeda e acabou com a paridade frente ao dólar. O governo foi marcado por protestos constantes. Eduardo Duhalde renunciou 6 meses antes do fim do mandato. Eu recebo aqui Roberto Luiz Troster, economista e argentino. Estamos discutindo a situação do país após o processo de redemocratização. Agora, professor, o senhor vê alguma saída para esse sistema de crise após crise?
Como que a população fica? É terrível, é triste. Você vê... É muito triste você ver um país como o Brasil, um país como a Argentina, muito aquém do seu potencial. Há muitos anos atrás, eu achava que a diferença entre os países mais ricos, Argentina e Brasil, ia encolher. Está aumentando e continua aumentando. As projeções é de que aumentem. E o erro é só um. Eu peço desculpas, mas é da nossa categoria dos economistas. Má gestão de política econômica produz maus resultados. Não se foca no que é importante e se foca em outras coisas. No caso argentino, você gasta no que você não tem que gastar e não gasta no que tem que gastar. Você não faz reformas, é complicado. Vamos acompanhar agora o último trecho da nossa viagem, da nossa retrospectiva, de Néstor Kirchner até a gestão atual, de Alberto Fernandes. Néstor Kirchner iniciou seu mandato na presidência da Argentina em dezembro de 2003. 2 anos depois, quitou a dívida do país com o FMI, usando as reservas do Banco Central. O país alcançou as taxas de crescimento mais altas nas últimas décadas, com a criação de milhões de postos de trabalho, o que permitiu reduzir a desocupação e a pobreza. A primeira mulher eleita democraticamente para a presidência da Argentina foi Cristina Fernández Kirchner, que tomou posse do cargo em dezembro de 2007. No ano seguinte, o país mergulhou numa nova crise econômica, combatida com o aumento dos gastos públicos. Mas a estratégia teria como consequência a alta da inflação nos anos seguintes. Cristina Kirchner foi reeleita em 2011 com 54% dos votos, 20 pontos percentuais a mais do que a oposição. Mas seu segundo mandato se caracterizou pela estagnação da economia e a alta da inflação. Maurício Macri assumiu o cargo em dezembro de 2015 e aplicou uma política econômica de alto endividamento externo com a intenção de obter recursos para tirar o país da estagnação. No meio do mandato de Macri, o país se viu sem recursos para pagar a dívida contraída. Recorreu a um empréstimo de 57 bilhões de dólares do Fundo Monetário Internacional, uma operação sem precedentes na história. No ano seguinte, a Argentina novamente se viu sem recursos para pagar as obrigações. Em dezembro de 2019, tomou posse Alberto Fernandes, o atual presidente argentino. Ele chegou a ter 67% de aprovação em abril do ano passado, mas hoje amarga desaprovação de mais de 72%. A rejeição é explicada em parte pela gestão do combate ao coronavírus no país e pela realização de uma festa de aniversário da primeira-dama, em que foi violado um severo lockdown. A desaprovação do presidente deve turbinar os votos da oposição na eleição legislativa, que vai acontecer em novembro. Para tentar reverter essa derrota nas urnas ou torná-la menos acachapante, o presidente foi retirado de cena. A cúpula do governo corre contra o tempo para demonstrar eficiência e colocar dinheiro no bolso da população. Os analistas dizem com segurança: quem está no comando do país neste momento é a vice-presidente Cristina Kirchner. O poder está, de novo, nas mãos dela. Professor, qual é a parcela de responsabilidade dos chefes do Poder Executivo argentino pela atual situação do país? E eu lembro que a atual gestão cogita responsabilizar juridicamente o presidente anterior, Maurício Macri, pelo empréstimo de 57 bilhões de dólares junto ao FMI. Bom, o empréstimo do Macri não foi que ele pegou mais dinheiro para gastar. Ele pegou o empréstimo externo para sair do default. Quer dizer, ele pegou dinheiro do fundo e deu para os devedores anteriores. Não foi que ele entrou numa onda de gastos. Segundo, o próprio vídeo anunciou o que o governo quer fazer agora para ganhar a eleição, gastar mais ainda. Quer dizer, está ruim, vamos piorar. E olha o que acontece. Quanto pior está o país, mais as camadas mais pobres dependem desse auxílio. Aí tem medo de perder o auxílio, então continuam votando em quem dá mais auxílio. Aí você entra nessa dinâmica perversa. Dá mais aos pobres, mais inflação, mais dependência, e você tem que sair desse círculo vicioso. Não dá certo. E quando você está fazendo as coisas do mesmo jeito, tem o mesmo resultado, você tem que mudar. Então, é o que tem que ser feito, senão nós vamos continuar com essa mesma história. Professor, se não bastasse todo esse imbróglio, veio a pandemia. Agora o país está
reabrindo suas fronteiras. Como o senhor enxerga essa retomada? Bom, ótima, boa, positiva, poder voltar para a Argentina, poder circular mais, é sempre bem-vindo por todos, né? Então, todo mundo está querendo isso, né? Melhor ser rico e saudável que pobre e doente. Até aí, estamos todos de acordo. Agora, a nossa viagem está chegando ao final, mas certamente o público que nos acompanha nessa primeira edição do World News gostaria de escutá-lo em relação aos prognósticos. O que esperar da Argentina? Há uma luz no fim do túnel? Olha, eu como economista aprendi duas coisas. Existe um caminho para a luz na Argentina e no Brasil, né? É a gente traçar. Eu acho que acabei de falar faz 2 minutos que a culpa é dos governantes. É culpa de toda a sociedade que não para e não pensa, que para de odiar um outro e começa a pensar o que tem que ser feito para sair. Se isso começa a ser feito de maneira sistemática, tem muita luz para a Argentina, para o Brasil e para o mundo como um todo. Roberto Luiz Troster, economista, nascido na Argentina, mas que já está há 40 anos no Brasil. Agradeço demais a sua participação, parabéns pelo seu trabalho e volte mais vezes à Jovem Pan News. Muito obrigado e uma honra ser eu, no primeiro programa, ter sido convidado e gostei das cores da sua gravata, da bandeira argentina. Foi uma coincidência, uma feliz coincidência. Não sei, um ato falho, vamos... Muito obrigado, até mais. Até a próxima, professor. Então. E nós temos um novo encontro no próximo sábado. Ótimo fim de semana para você. Até mais. Tchau, tchau. World News Jovem Pan. Realização Jovem Pan News.